Boa noite, senhores. Como sempre, quando dá Besiata Dishmaya, nós vamos dar sequência à nossa série Hatov, Shiur número 6. Mas quando o Boreolam nos ilumina unir, como por exemplo agora com Hag Shavuot, vamos fazer isso Besiata Dishmaya. Para quem não sabe, a série Hatov, nós falamos muita coisa, quem quiser, está tudo gravado, sobre como Hashem nos ama, e ultimamente nós estamos falando em relação a Ben Adam Lechavero. Nós falamos no último shiur, no quinto shiur, sobre alunos de Rabi Akiva, Rabi Shimon Bar Yochai e o seu filho Rabi Elazar, onde Bekitzur, Mamash, no síntese, nós podemos em duas frases dizer o shiur passado. Eles eram gigantes, mas nós deles aprendemos, é um legado para nós, o que aconteceu, tanto com os alunos de Rabi Akiva, os 24 mil alunos, ou como Hashem, o Bat-Kol, que diz para Rabi Shimon Bar Yochai e seu filho, Rabi Elazar, voltarem mais 12 meses para a caverna, depois de ficarem 12 anos. O que aconteceu, nós falamos o livro aqui que eu tenho em mãos do Rav Gold Shlita, Bachanu et haolam lefi madregatam. Eles avaliaram o mundo conforme um nível que eles atingiram. Ou seja, eles conseguiram um nível gigantesco, como o Rabi Shimon Bar Yochai, Rabi Elazar, antes do Het Adam Arishon, esse nível que eles chegaram, esse nível como Adam Arishon antes do Het. Mas quando eles saíram, os alunos de Rabi Akiva, que eram gigantes, observavam o próximo como o nível deles, lefi madregatam. E não só isso, de avaliar o próximo, aí o dorshim leacharim mashedorshim meatzmam. Eles exigiam do próximo, por que você não faz isso, aquilo, porque você não chega ao meu nível. E nós vamos ver hoje, Besiata Dishmaya, que pensar assim é perigoso e e não é correto, como nós vamos, Bezrat Hashem, ver, não é correto se comportar desta forma. E assim, como nós já falamos, o deslize desses gigantes é um legado para nós. Como Agdamá, gostaria de trazer aqui um Midrash, conhecido por todos nós, aqui traz o Lekach Tov. Conforme a pessoa, o nível dela, se ela tem um tesouro na sua casa, nós imaginamos o que ela tem dentro desse tesouro. Se é uma pessoa mais simples, o tesouro dela é simples. Quanto cresce esse tipo, nível de pessoa, o tesouro dela é, se é um rico, então o tesouro dela vai ser coisa muito mais importante. Então imaginem o tesouro de Hashem, o que tem dentro dele. Então falam Chachamim, o que estava dentro do tesouro da Kadosh Baruch Hu é a Torá Kedoshá. Quanto tempo para Hashem dar para o Am Israel? 1000 gerações. Qual é a conta? 974 Dorot antes da criação do mundo, mais 26 Dorot, aí a Kadosh Baruch Hu presenteou a Am Israel com a Torá Kedoshá. Ou seja, 1000 Dorot. Se nós vamos refletir, Am Israel vadai que se fez merecer, não está Hashem deu que lekach tov natati lachem, a Torá Kedoshá de Hashem, que guardou ela há tanto tempo. Am Israel recebeu essa Torá. Lógico, o que fez Am Israel merecer a Torá? Tem uma mechilta que traz o Tana de Belial, que é o seguinte: Gadol Hashalom, é tão grande a paz, que todos os masaot Tiva e Suva e Achanu, Nosim bemachloket, vechonim bemachloket. Am Israel viajavam muito pelo deserto, 40 anos. Mas eles acampavam, levantavam acampamento com discussões, com brigas. Bismah sheba'u leSinai, Hanu Hanei Achat. Quando acamparam em frente do Monte Har Sinai, eles acamparam como um só, como está escrito, Vayichan Sham Israel Negedar. Am Israel acampou perante o Har, o monte, aqui a linguagem singular, Vayichan, um só.
Amar HaKadosh Baruch Hu, Hoil vesanu Israel et hamachloket, já que a Israel odiou a discussão, ve'ahu et hashalom, e amaram a paz, e fizeram um acampamento ahad, harei hasha'ah she'eten lahem torati. É a hora propícia para mim dar o que Borolam guarda no seu tesouro, que é o que mais Hashem gosta, que é a Torá Kedoshá. E deu para a Israel. Ou seja, Borolam te queria dar mais cedo, mas também não tinha condições. Tinha machloket, não vou dar. Não tinha como dar a Torá. Teve uma oportunidade, encontraram um shalom, Borolam viu o shalom, tal, deu a Torá. Nós estamos vendo aqui, lógico, que o shalom é importantíssimo. Isso que proporcionou o cli, como se diz, o utensílio, que, como recipiente, obrigado, que deu para Amisel receber a Torá. E nós sabemos, como Hamim nos ensina, noten a Torá. O dar a Torá não é Natan, noten. Kol yom ve yom. Dia a dia Hashem dá a Torá. Então a condição também tem que existir ela dia a dia. Se essa condição de Shalom, para receber a Torá, ela exige um momento que se você quer Torá, noten a Torá, você precisa de Shalom entre o Am e Israel. Como Rashi traz, Vayichan Sham Nisel Negedahar, Keish Echad Belev Echad, como um homem e um coração. O que chama a atenção aqui, Vadai, tem alguns caminhos que nos levam a esse Shalom, que ele é importantíssimo, mas interessante é, mesmo sendo cada um diferente um que o outro, Keish Echad Belev Echad, Am Yisrael chegou no nível de Shalom como um homem e um coração. Tem alguns caminhos importantíssimos, nós vamos tomar hoje no nosso shiur um deles que tem a ver com como eu comecei o shiur, que na verdade é ligado com o shiur passado, com os alunos de Rabi Akiva, com o Rabi Shimon Bar Yochai, com o Rabi Elazar. Queria trazer para vocês uma Gemara em Ta'anit Chaf Amud Aleph, conhecida, mas vamos ver aqui como o Rav Gol explica. Maaseh Sheba Rabi Elazar e Rabi Shimon, Mimigdal Gedur, Mibet Rabo. Rabi Elazar, filho de Rabi Shimon Bar Yochai, ele estava vindo da casa do seu Rav, depois que ele, montado no seu jumento, o Metayel Asfatanar, ele estava passeando, voltando, com muita alegria, de tanto que ele estudou Torá, sobre a beira do mar, Vesamach Simcha Gedolah, e ele estava super alegre, Ve'ayta da'ato gasa alav mipnei shelamat Torah arveh. Baruch Hashem, de tanto que estudou Torá com seu Rav, tanto ele cresceu de um nível espiritual tão alto, ele estava super contente. Só que Nizdamel Adam Echad, Shaya Mechoar Beyoter, apareceu perante ele um senhor que era uma aparência muito feia, Mechoar Beyoter, muito feia, Hashem Yishmor. Amá-lo, esse senhor feio, perante o Rabi Elazar, chegou para ele, se antecipou, falou, Shalom Alecha Rabbi. Cumprimentou, de uma forma bem educada, com kavod. O Rav não devolveu o cumprimento. Amá-lo, olhou para ele com uma forma estranha, assim, bem cara fechada, Reika, Kama Mechoar Otoish. Como pode existir um homem tão feio? E não parou por aí. Shema kol bnei irecha mechoarim kemotcha. Talvez as pessoas da tua cidade são feias como você. Kal Kadosh, isso aqui é loucura. Amá-lo, quando ele ouviu isso aqui, não sei te responder como são as pessoas da minha cidade, são feias como eu. Mas, eu vou te falar uma coisa. Lech, vai, ve'emor la'uman she'asani kama mechoar kli ze she'asita. Vai lá, para aquele que me criou, que fez esse utensílio, vai lá e diz para ele como pode ser tão feio o utensílio que você fez. Quando ele respondeu assim para o Rav sentiu essa facada, ele percebeu que pecou, ele desceu do seu jumento e foi atrás pedir desculpa.
por favor, eu te ofendi, me perdoa. Falou, não vou te perdoar, até você não ir àquele que me criou e dizer como é que você foi capaz de criar um utensílio assim tão feio. Aí não perdão, nada. Foi indo, acompanhando ele até chegar ele na cidade dele. As pessoas saíram, a imagem, vindo uma pessoa, atrás viram Rabi Elazar, gadolador, grande da geração, foram até a cena, até eles, Shalom Alecha Ribi, Mori. As pessoas saíram cumprimentar. Só que o homem, quando viu que as pessoas estavam cumprimentando, falou, o que vocês estão chamando Ribi Mori? Esse de trás de você. Kach, esse aqui, falou, Amalaem, Imze Rabi, Alirbu Kemoto Be Israel. Se esse é Rabi, certo, que não exista como ele em Am Israel. Aí falaram, uau, por que você está falando assim? Aí contou o que aconteceu. Falaram para ele, olha, mesmo assim, perdoa. Sim, por favor, perdoa, porque ele é grande Batorá. Aí ele falou, por vocês, eu vou perdoar. Mas com a condição que não faça mais isso. Miyad nichnas Rabi Elazar Rabi Shimon vedarash, leolam yadam rach kakane, ve'al yeh kashe ke'erez. A pessoa tem que ser flexível, como um cane, como um bambu, ve'al yeh kashe ke'erez, que não seja duro como um cedro. A botar essa Gemara é muito difícil de entendê-la, porque veneno, o que significa alguém chama o outro, você considera ele feio, mas você pode dizer para ele como pode ser uma pessoa tão feia? E se é, talvez do lugar de onde você veio também, é todo mundo feio. Vadai, que não é essa explicação ao pé da letra como nós estamos lendo aqui. E sim, quem olha lá, a avó de Rabi Natan traz a mesma história, vadai, ele vai ver aqui interessante, quem é essa pessoa feia, entre aspas, Eliyahu Hanavi. Assim traz Rashi o Tosfot, que é o Navi Eliyahu. E o que significa feio? Sem dúvida, dizem os Mefarshim, que o Ro Aruhani viram a sujeira, ou seja, um nível baixo espiritual. Rabi Elazar, ele saiu de um estudo com seu Rav. Ele estava com o peito cheio de satisfação, de orgulho. Shelamat Torah Arbe. De repente ele vê uma pessoa que não está no nível dele. Está um nível muito inferior. Então, feio de uma forma espiritual. Porque você não é como eu. Assim falou para ele. Aí talvez falou para ele, talvez, do lugar de onde você veio, será que as pessoas também são feias como você? Kelomar, será que você tem influência negativa do lugar, que por isso você não estudou Torá e não cresceu como eu? O que ele respondeu? Eu não sei. Mas vai para aquele que me criou dizer como é que pode ser feito, como você criou um utensílio que tão feio, de um nível que inferior espiritual. O Rav Gold diz que Eliyahu Hanavi ensinou a ele realmente como tem que lidar com pessoas com nível espiritual inferior que você. O que ele falou, Eliyahu Hanavi, para ele? Falou, você está observando com teus óculos, como essas duas frases que nós falamos aqui? Você está me avaliando com teus óculos, com teu nível? Você está exigindo o que de mim? Eu chegar a ser igual a você? O que ele falou para ele? Boreolá me criou com essa força, não com as forças que você tem, com outras condições. E aqui ele acrescenta, será que se você iria ser criado como eu, você iria chegar pelo menos onde eu cheguei? Quer dizer, foi uma repreensão de Eliyahu Hanavi para ele saber lidar com pessoas. E sobre isso, Morai Verabotai, me permito aqui entender a repreensão de Eliyahu Hanavi para Rabi Elazar que ele acatou. Que faz toda a diferença como a pessoa tem que observar o próximo e Bezrat Hashem adquirir esse shalom para receber a Torá Kedoshá.
O Ramchal, no Mesilat Yesharim, conhecido por nós, na sua introdução, ele diz que é importantíssimo que a pessoa saiba, Yesod HaChassidut, Yesod HaAvodah, que ele saiba, pesquise, entenda qual é a obrigação dele, Etzel Adam Machovato Beolamo, qual é a obrigação dele no seu mundo, Beolamo, no seu mundo particular. O Ramchal não escreve qual é a obrigação Chovat Adam Baolam, qual é a obrigação da pessoa no mundo. Não, é qual é a obrigação, a pessoa tem que saber qual é a sua obrigação no seu mundo. E a Gemara Be'emet, Berachot Daf Yud Zayin Amud Aleph traz, quando se despediam Rabanan de Rav Ami ou de Rav Hanina, que falavam, o seu mundo, Tireh Bechayecha, Olamecha Tireh Bechayecha, Ve'acharitecha Lechayei Olam Haba. Sempre especificavam que você veja o teu mundo até aqui no Olam Hazeh, o teu mundo. O que fala Shlomo HaMelech em Kohelet? Que Olecha Adam El Bet Olamo, que a pessoa depois dos 120 anos vai para onde? Para o seu mundo. Quer dizer, cada um tem seu mundo particular. Qual é a lógica? Será que tem lógica nisso? Hashem criou assim por quê? Kal Kadosh, a lógica é a seguinte. Nós vemos isso é fato. Que conforme nós entendemos aqui que nós não somos iguais. Cada um tem seu tzelem, sua face, fisionomia, enam domim zelazé, endeotem shavim também, assim fala o Midrash. Nem as ideias são iguais, nem as nossas caras são iguais. Então, eu vou dizer até mais, o Rambam traz em Alachot Deot, Alachá Aleph, Perek Aleph, Alachá Aleph, que Boreolam criou as pessoas mexunem uma diferente da outra, até mesmo em midot, em características, em talentos, nem se fala. Uma pessoa tem a tendência de ser mais nervosa, outro mais calma, outro gosta mais de dinheiro, outro menos. Ou seja, não somos iguais. E por quê? Fala o Rav Dessler, Zechatzal Libraha, traz isso no Mechtav Eliyahu. Imaginem um grupo de pessoas que vão perante o Melech e tem a oportunidade de dar um discurso, louvar o Melech. Só que você vai dizer para eles, todos têm que ler o mesmo texto. Como funcionaria isso? Coitado do segundo, terceiro. Alguém já leu outra vez, vai ler outra vez, mas é. Boreolam não fez assim. Boreolam quer que cada um leia, seja ele, para servir a Hashem. Fala aqui o Rav Dessler, Boreolam criou cada um com sua força particular, com seu Yetzerará, conforme o seu nível, sua guerra que ele tem contra o Yetzerará, seu teste, o Mimela, automaticamente, o Kiddush Hashem, santificar o nome de Hashem, vai ser cada um diferente, porque tem sua obrigação diferente. Rabotai, não só isso Boreolam criou, Midot, um diferente que o outro. Tem muitas, isso a gente não escolheu, onde de pais e que nascemos, famílias onde nós moramos. Então não é correto dizer que cada um tem a mesma obrigação no aspecto de servir a Hashem. A Torá sim, a Torá foi dada para todos. Mas em relação aqui de exigir, certo? Em crescer de uma forma espiritual, cada um tem seu mundo. Porque cada um foi criado diferente em relação ao seu ambiente, em relação às suas características. Ele fala que ele pode chegar ao Kiddush Hashem, e só ele, porque ele está nessa situação, e outro não existe servir a Hashem da mesma. Quer dizer, você é importantíssimo. Para mim, só eu. O que eu tenho que fazer aqui nesse mundo, só eu posso fazer, e ninguém pode fazer no meu lugar. Porque eu nasci dessa forma, eu nasci nesse lugar. Em outro lado, diz o Rav Dessler também, e o ponto de Bechirá, de livre-arbítrio, é cada um diferente, conforme seu nível espiritual. Ou ele diminui o seu ponto de Bechirá, ou ele cresce, conforme o caminho que ele tem para crescer. Mas cada um não é o mesmo ponto de livre-arbítrio aqui. Depende do seu nível espiritual.
Pashut, ele diz, por exemplo, o cara, a pessoa, Baruch Hashem, ele já está num nível superior em relação a profanar o Shabbat. O Yetzirah para ele não vai ser escolher liga fogo ou desliga fogo. Ele já está em outro patamar. Ele, mas o outro, o nível de escolha, certo? Você ou liga fogo ou não. Cada um no seu nível. Então, se cada um tem seu livre-arbítrio, então, como você pode exigir? Como você pode culpar? Estão me entendendo a lógica aqui? Então, é básico, se eu sou diferente que o outro, eu não posso avaliar ele conforme meus óculos. Eu não posso exigir o que eu exijo para mim. Por isso, se entende realmente o que fala Shlomo Melech em Mishle, Perech Habet. Diz assim, Pasuk Vav. Hanoch lanar alpi darko. Educar a criança conforme o caminho de quem? Meu pai ou da criança? Da criança. Porque não, é proibido, se acaba com aquela darki, não, darko. Tem que ser conforme o caminho dele, ele é diferente que eu. Ele não é, às vezes nós erramos muito, não só em relação que meu filho tem que ser igual a mim, que está errado, o Reuven, que é o Bechor, tem que ser, o segundo tem que ser igual ao primeiro, o terceiro, não está errado, cada um é diferente, e muitas vezes erramos. Como falou Rav Naftali Amsterdam, falou o seguinte, Rabotai, para o Rav Isai Salan, estamos falando de Geonei Olam. Se eu tivesse o cérebro do Shagat Aryeh, o coração do Baal Yesod Shoresh Avodah e as midot do Rav Israel Misalant, aí eu iria servir a Hashem como Karaui de uma forma perfeita, íntegra. O que falou o Rav Israel Misalant para ele? Naftali, Naftali, Bamoach Shelcha, Balev Shelcha e Bamidot Shelcha. Você tem que servir a Hashem com teu cérebro, com teu coração, com tuas midot. Alecha lavot et Hashem, veliot mi she'ata tzarich liot veleatzliach. Assim você tem que explicar. Se Hashem te criou assim, com esses obstáculos, com esses testes, com esse nível, com essa família, com essa força, Ele quer que você sirva a Ele assim. Hashem dá força para cada um conforme o seu nível. Bezrat Hashem vê o que é a verdade, o que é Emet, ele tem o livre-arbítrio. O choro do Rav Zusha qual era? Quando viram ele chorar, conhecido por nós. Ele falou, não estou chorando antes de ele falecer, que vou me cobrar no Shamayim porque eu não fui Moshe Rabbeinu. Não existe. Não é meu choro, eu não tenho nem medo. Mas porque não fui Moshe Rabbeinu? Não tenho medo. Olha que a potencial Moshe Rabbeinu é o meu. E sim, eu posso chorar, e eu estou chorando, na verdade, porque eles vão perguntar por que eu não fui Rabi Zusha. Porque essa era meu tafkid, minha missão no mundo, ser Rabi Zusha. Será que eu cheguei a ser Rabi Zusha? Não só Rabi Zusha tem que perguntar isso. Cada um de nós, Kal Kadosh, o Rav Galinsky aqui traz, assim falavam Rabanan de Yavne. Ani beria vechaberi beria. Eu sou uma criação, meu companheiro é uma criação. Ani melachti bair, meu trabalho é na cidade e o trabalho é no campo. Ani mashkim melachti, eu mashkim melachto. Eu acordo no meu trabalho, acordo no seu trabalho. Keshem sheu eino mitgader melachti, kach ani mitgader melachto. Que nem eu não estou apropriado, eu não trabalho no que ele faz. Vice-versa. Ah, você vai dizer, Ani marveve o mamit, eu faço muito, ele faz pouco. Shanino echad marveve, echamit, o iblat shekamel bola shamayim. Não importa pouco ou muito, o importante é que tenha a kavanah de Shem Shamayim. O que não importa é você fazer o que está ao teu alcance e do teu potencial particular. Isso sim. É isso que falou Elianavi para Belazar. Você é gigante, eu fui criado assim, olha meu potencial, olha o seu. Então o que você está me cobrando? Chegou um rofé alemão
para o Hafetz Haim, na época. Era um Rofé Haredi que morava em Berlim. Ele ficou curioso, ele foi passear nas yeshivot da época, Salavot, Kamir, Telz e outras. Chegou em Radin e se encontrou com Hafetz Haim, mas Hafetz Haim viu que ele estava cabisbaixo. E perguntou para ele, mas por que você está tão triste? Ele falou, Rabbeinu, Bemet, explicou quem ele era, Haredi e tal, e ele se achava, Bemet, o top lá em Berlim. Falou, eu sou Shomer Torah Mitzvot, cuido Torah Mitzvot, e eu tinha certeza que meu lugar era no Mizrach. Mas quando eu vi agora os Bachurim da Yeshiva, essas feras aqui nas Yeshivot, meu tamanho diminuiu. Quem sou eu? Eu estava muito inflado, como chama bem, olha, depende. Agora, nada. Eu achava que era o lá em Berlim. Chegou a Hafetz Haim e falou, não fica triste. E ele, porque está pensando que no Shamayim você ia sentar lá na frente? Talvez. Itachen, olha o que Hafetz Haim falou. Itachen vani ve'ata nesheh b'shechinut. Talvez eu e você vamos sentar vizinhos. Não entendeu nada. O senhor Hafetz Haim, Gadol Ador, eu, Rofé, Seder, Shomer Torah Mitzvot, mas nada a ver, anulus. Não. Explicou Hafetz Haim o seguinte, Rabotai, preste atenção que está escrito aqui em Parashat Bereshit. Benia no Gan Eden, quando tinha aquelas árvores que tinham no Gan Eden, Ve'etz Chaim betoch Hagan. Onde se encontrava a árvore da vida? Betoch Hagan. O Onkelos e o Rashi escreve Batavech, no meio do jardim do Gan Eden se encontrava a árvore da vida. Pergunta que o Hafetz Haim traz aqui, os Mefarshim, que faz diferença para nós saber se está no canto, a árvore, ou está no meio. Faz diferença no quê? Saber que a árvore da vida, Gan Eden, está no meio. Qual a diferença? Se está no canto, no meio, porque a Torá escreveu isso. Rabotai, por favor, preste atenção no que eu vou dizer agora. Tem uma regra que nós sabemos que tem um ponto de centro e tem uma circunferência. Todos os pontos da circunferência eles têm a mesma distância do centro. Então aqui nós vemos que se o Etz Chaim, a árvore da vida, Nitzchi, a vida eterna, está no centro, todo mundo que se encontra ao redor pode estar o que é a mesma distância. Dá mais um passo, o homem ainda queria entender o que o Hafetz Haim quer dizer. Hafetz Haim continuou e falou para ele, Chachamim falam em Ta'anid Lamed Alef Amud Alef, no futuro a Kadosh Baruch Hu vai fazer Maholat Tzadikim, vai fazer uma roda para o Tzadikim, e quem vai ficar no meio é a Kadosh Baruch Hu, e cada um vai apontar e dizer, Hine Elokeinu ze kivinu lo vayoshienu, esse é o Hashem, que nós ansiamos, queríamos ele, e que ele nos salve, Ze Hashem kivinu la, Nagila v'nispecha v'shuato, esse que salva a gente. Kol tzadik vai se encontrar na roda apontando a Hashem. E um pode ser, certo? Não vai invadir o outro. O que aprendemos daqui? Falou Hafetz Haim. Cada um tem sua função no mundo, cada um vai se encontrar na circunferência. Mas estamos todos na mesma distância de Hashem. Eu, falou Hafetz Haim, onde eu nasci, onde eu cresci, estudei nas yeshivot, eu falei muito com o Rav Israel Misalan, mandou escrever Hafetz Haim Shmirat HaLashon. Então, eu tenho minha obrigação onde eu estou. E eu tento fazer o máximo que eu posso. Você, onde você nasceu, em Berlim, você teve essa educação, você teve essa família. De repente você fez teu máximo, eu fiz meu máximo, vamos estar o quê? Um do lado do outro. Então não se preocupa. Continua. O problema é, Rabotai, e agora eu peço a atenção de vocês lembrarem que Rabi Shimon Bar Yochai
e Rabi Elazar ficaram 12 anos na caverna. Eles saíram, começaram a queimar tudo que tem ao redor por esse motivo que a gente está falando. O que saiu? Bat Kol falou, voltem. E a Gemara lá traz um choque, dizendo, voltem 12 meses, porque a justiça dos Reshaim no Gehinom, no inferno, é quanto tempo? 12 meses. Loucura. Qual é a kavanah disso? Qual é a intenção disso? Lo aleno, Hashem Yishmor. Então traz aqui o Rav Gol dizendo, tem um Maral que diz, qual é o fogo do inferno, Rabotai? Conforme o Maral é, De'esh el Geinom e Acharatá Amukah, é o arrependimento profundo que a pessoa vai ter depois dos 120 anos, quando ele vai assistir onde ele podia chegar e não chegou. A dor, esse é o Esh. Esse é o fogo do Geinom, quando vão mostrar para ele onde você podia chegar, e você não chegou, o arrependimento vai queimar ele. Então o Rav Gol diz aqui, o que o Bat Kol falou para eles? Voltem 12 meses para avaliar e analisar que cada um tem o seu nível. E se ele não chega, tem Esh. E se chega, mesmo que for o quê? Pouquinho conforme suas possibilidades, ele não vai no Geinom, ele vai no Gan Eden, como o Hafetz Haim falou. Aí, preparando aqui o shiur, lembrei uma história, acho que eu já contei, mas eu gosto muito dela aqui. Quando o Rabbi Saim Salan, ele queria fazer força para o Tnuat HaMussar, inaugurar, como fala Tnuat HaMussar, o movimento de Mussar, estudar Mussar, como aqui, tem que estudar Mussar e cumprir o Mussar. Muitos tinham muita contra Leshem Shamayim, porque entendiam o outro lado, que não tem que fixar um estudo, tá afim, estuda, quer pegar, estuda, lógico, sempre existiu, Desharim, Rabbeinu Yonah, Shaarei Teshuvah, Chovot HaLevavot, mas fazer um seder, meia hora por dia de Mussar, ou 20 minutos de Mussar nas yeshivot, não. Eles diziam, tem outras mitzvot que precisa se fortificar, então agora vamos fazer também uma Tnuat de Tefilin, de outras coisas. Não! Tem que estudar Lachot Tefilin, tem que pôr Tefilin todo dia, mas não vamos fazer agora um movimento, um Hizuk, tudo bem, mas um movimento? Não, o que você quer fazer agora, Mussar, de movimento meia hora? Tinha essa discussão de grandes, gigantes. Então, ele precisava convencer. Então, ele ia para as aldeias. Reunia as pessoas das aldeias no Bet HaMidrash, na sinagoga principal. Ele dava uma aula de 3, 4 horas, não de 1 hora, 40 minutos. De 3, 4 horas, e as pessoas viram, uau, o gigante Rabbi Saim Salat, e ele está dizendo que precisa estudar Mussar, tem que estudar Mussar, que ele usava essa tática de se apresentar e verem que é uma pessoa, além que sabe estudar Torá, Gemara, Halachá, mas está dizendo, por favor, estudem também Mussar. Estudem Mussar. Esse era o marketing, do Rabbi Saim Salat, espalhar isso nas aldeias. Tristemente, numa das aldeias que ele foi, tinha Talmidim que não vamos deixar. Sabiam desse patente. Mas qual era o patente? Interessante. Ele chegava, não era só um shiur de 3, 4 horas, que faz toda a diferença da história. Ele chegava no domingo, ele pendurava uma folha na sinagoga, as fontes de tudo que ele vai falar 3, 4 horas, para as pessoas se prepararem. Porque chegar a dar 3 horas, 4 horas, entendem, não entendem. Não, eu quero que vocês se preparem. Daqui a 2, 3 dias eu vou falar sobre isso. E aí as pessoas também fera. E ele conseguia dar aula. Chegou numa cidade que fez a mesma coisa. Tinha 2 que queriam fazer a morte, a Mavet do Rabbi Saim Salat. Daqui você não sai. Pegaram a folha que ele pendurou, tiraram ela e colocaram outras fontes, nada a ver. O assunto mesmo,
mas eles colocaram 30 fontes que não tem nada a ver, tipo shofar com carne com leite, Shabbat com mezuzá, não sei, nada a ver, a janela aberta, fechada, ou shatnez com lulav, tipo, nada a ver. 30, chegou aqui, chegou num dia, depois de 2 dias, chegou o Rabi Isai Misalan, pegou a folha, vou dar o shiur, ele olha, aí aqueles 2 estão olhando, quero ver agora. Ele chegou, parou 2 minutos, começou a dar o shiur. Pegou todos esses 30 pontos, foi, voltou, subiu, desceu. Uma fera, Esh, saía de lá. Como fala Esh em Yiddish? Fire. Saia Esh. 3, 4 horas assim. E aqueles 2, imagine o suor do Rav, terminou o shiur, desmaiou. Aí todo mundo, uau, água, tzalá, água. Acordou. Aqueles 2 se sentiram super mal. Causamos o Rav. Mas era fera, como ele conseguiu? Não contou a história para as pessoas. As pessoas não perceberam. Ele conseguiu ligar tudo. Acordou, Rabi Isai Misalan falou, esses 2 vieram pedir perdão. Aí falou, vocês podem se preocupar, não se faz isso para ninguém. Não se faz isso para ninguém. Eu desculpo. Mas vocês fiquem tranquilos que não foi por isso que eu desmaiei. Eu perdoo, mas não foi por isso. Só que ele não explicou porque ele desmaiou. Aparentemente na história seria de tanto que ele se esforçou, então desmaiou. Mas não. Fala o Rav Agaon, Rav Itzalei Blazer Zatzal. Primeiro ele diz porque ele ficou 2 minutos. 1 minuto, 2 minutos olhando para falar o shiur. Ele tinha a capacidade de dar o shiur que ele faz direto. Porque ele parou 1 ou 2 minutos, também é pergunta. Então Rav Blazer diz Zatzal, ele parou porque o Rav diz, agora o que eu faço? Eu consigo dar. Mas eu tenho que me apresentar de uma forma, talvez isso demonstre um orgulho. Não sei se eu estou pronto a me mostrar a tal nível às pessoas. Então ele ficou um pouco na dúvida entre 1 minuto e 2, se vale a pena dar o shiur ou tchau. Decidiu que o quê? Dar o shiur. Mesmo assim vou dar. Tá, então por que desmaiou depois? Rabotai, aí o Rabi Isai explicou, o Rabi Isai Misalan explicou por que desmaiou. Ele explicou o seguinte, sabe, eu desmaiei, olha essa frase, eu tenho algumas frases que eu anoto, eu tenho ela, e essa é uma delas que eu anoto. Mimarom lo mechalkim matanot, no Shamaim não distribuem presentes, dos céus kovim mesimot, dos céus fixam missões, cada um em um. O manikim avuram kelim. Para você, e te dão o quê? Instrumentos para você conseguir cumprir essa missão. Não só Rabi Isai Misalan, cada um em um. Assim era a frase dele. Mimakom lo mechalkim matanot, makom kovim mesimot, e te dão instrumentos. Até então, falou Rabi Isai Misalan, eu sabia meu potencial, que era equivalente a 1000 avrechim. Então, por isso que eu tento influenciar a geração como usar, dar shiur 3, 4 horas. Mas depois que eu vi que não tem nada a ver as fontes, e eu tinha capacidade de dar um shiur assim como eu dei, eu percebi que minha capacidade não é como 1000 avrechim, e sim como 1 milhão de avrechim. E agora no Shammai vão me cobrar. Se você tinha essa força como 1 milhão de avrechim, mas se está dachav. O que você fez até agora? Por isso que desmaiei. É fanachno.
Rabbi Shimon Bar Yochai saiu da caverna outra vez, depois de 12 meses. O que conta a Gemara? Rabbi Elazar queimava e ele arrumava. Rabbi Elazar ainda não entendeu. Mas o que falou Rabbi Shimon Bar Yochai para Rabbi Elazar? Entenda uma coisa. Dai leolam ani veata. Por que a gente chegou no nível que chegamos? Como Adam Arishon antes do pecado. Porque fomos empurrados no Shamaim a ir numa caverna, porque me procuravam, era o quê? Pena de morte, como nós falamos no shiur passado. Então eu fugi para uma caverna. Eu fui empurrado, eu fui incentivado a estar nessa situação. Estudava a Torá, 12 anos, fui numa yeshiva, tive essa oportunidade de ir para uma yeshiva. E você queria, e eu sou teu pai. Se eu lembrei, eu tenho que falar. O Rav Levishten Shlita diz que o Rav Chaim, Alav Shalom, quando viam falar com ele de que porque não cresce, é difícil crescer, eu quero ser como o Rav. E o Rav Chaim dizia, eu não sei se ele dizia esse exemplo, ele falou o Everest, certo? Escalar ele são 8.000 metros, sei lá. Você quer chegar como eu, mas ele dizia em outras palavras, imagina você ver uma criança que nasceu em 7.000 metros. Ele se achava porque ele nasceu filho do Stipler, ele já nasceu em 7.000 metros, quer dizer, já está lá em cima. Não importa se ele dizia, você tem teu potencial, pode crescer. Aqui, Rabbi Shimon Bar Yochai diz para o Rabbi Elazar, eu fui proporcionado a ir nessa caverna. As pessoas não tiveram esse mérito de fugir de uma caverna, de estudar 12 anos. Eu fui empurrado. Então você não pode exigir o quê? Do outro seja como eu. Porque você não chegou nesse nível. Dai leolam, basta no mundo quem? Ani veata. Se Hashem nos criou assim, e quer que cada um sirva, cada um de nós dessa forma, Hashem quer, dai baolam, ani veata. Ani veata e tchau. Não é que você está exigindo dos outros. Entenderam o que o Rabbi Shimon Bar Yochai falou para... Basta ser como é eu e você. Se Hashem quer, assim e pronto. Entenderam a Nekudá aqui? Impressionante. Então não queima os outros. O Rav Bet Aharon Mikarlin, ele dizia uma coisa, falei isso em casa, achei bomba. Ele diz... Eu não sei se eu quero trocar, tudo bem, Avraham Avinu gigante, eu Ishpashut, se eu trocar com Avraham Avinu, Avraham Avinu ser eu e vice-versa, para o Hashem não vai fazer diferença, porque ele quer o Avraham Avinu e ele quer o Bet Aharon Mikarlin, ele quer que cada um sirva como ele é. Quem vai ganhar sou eu sou egoísta, mas para Hashem não me chané. Ele quer Avraham Avinu como é Avraham Avinu e ele quer Aaron como ele quer Aaron. Estão me entendendo aqui a lógica? Quando Eliyahu Navi chegou para Rabbi Elazar e falou, talvez as pessoas da sua cidade são feias como você. O que ele respondeu? É Iniodea. O que é Iniodea? Eu não sei. Quem é que sabe o potencial de cada um? Os nisionot que cada um tem, os testes que cada um tem, as dificuldades que ele tem, como Hashem criou ele com esse tipo de característica. É Iniodea. Eu não sei. Então agora estamos isentos da Tochachá, de repreender? Rabotai, antes de chegar na Tochachá, eu quero dizer aqui uma história conhecida por nós, de uma criança, certo? Que chegou para o Stipler, Alav Shalom, desanimada. Não conseguia sentar e estudar. Nada. Era difícil. O Rav Galinsky fala aqui no meio do shiur, que o Stipler poderia dizer para ele, a gente sabe que é o Stipler, não é? 36 horas seguidas estudava.
Não parava a Torá. Então, chegar para a criança que é difícil, a Torá, vai estudar. O que é fácil na Torá? Vai estudar, difícil, tchau. Não foi assim que ele respondeu. Falou para ele, 1 hora você consegue, kasher, Rav. Difícil. 15 minutos você consegue, Rav também não. Falou Stapler, 5 דקות אתה יכול? Você consegue 5 minutos? 5 minutos sim. Falou, Stapler, 5 minutos? Você sabe quanto você pode crescer em 5 minutos e quanto tempo você pode estudar? 5 minutos? 5 minutos? Fecha o livro, vai passear e volta depois mais 5. E depois de um tempo que você entender, faz 6. Depois faz 10. Mas começa com 5 e vai passear depois e volta depois. Fala aqui o Rav Galinsky, uma coisa impressionante. O Malamate Mikan, quando ele ouviu essa história, o que ele viu aqui dessa história? Para eu explicar o que ele viu, deixa eu trazer aqui um presente aqui, um presente, esses que vale a pena viver para ouvir eles. Eu tenho um livro aqui chamado Marhelev. E traz aqui um hidush impressionante. Um dos problemas ele traz aqui é quando a pessoa mitchazek, ela cresce. Por exemplo, vamos supor que eu quero crescer na minha reza. Só que eu vejo que o do meu lado não cresceu como eu. Ele diz a tendência é que eu seja o que? Kapdan em relação a ele. Que eu seja o que? Meticuloso, minucioso, e olho para o outro que ele não cresceu como eu, com uma forma de desprezo. Com bitul. Ele fala, está totalmente errado isso aqui. Então, como eu devo fazer? E aqui vem a novidade de... Existe, Rabotai, o seguinte. A força da pessoa é olhar, como estamos falando alguns shiurim, com os olhos positivos para o próximo. Mas, para mim olhar com os olhos positivos, eu tenho que trabalhar, tenho que colocar no meu coração um bom olhar. Então, o Rav diz, nós temos 2 psukim da Torá, que um diz, Ocheach tochiach et amitecha, você tem que repreender o próximo para ele melhorar. E o outro é, Betzedek tishpot amitecha, com justiça você vai julgar o próximo. E interessante que Chachamim aprendem do Pasuk, Betzedek tishpot amitecha, o quê? O que eu aprendo julgar o próximo com justiça? Evedan et chavercha lekav zechut. Julga o próximo para o lado do mérito, o lado positivo. O Rav diz aqui uma coisa linda, linda, linda. Ele diz, então peraí, por um lado está escrito você tem que repreender o próximo, e por outro lado diz, você tem que, e também eu questiono aqui para entender o que o Rav diz, que significa julgar o próximo, betzé, com justiça, e você tem que ladun oto lekav zechut, você tem que julgar ele para o bem, para o positivo. Então isso não é justiça, como? Me entenderam esse ponto? Então, peraí, e como eu posso aprender? Julga ele para o bem, com justiça. Onde se aprende isso aqui? O Rav diz, existe um comportamento externo e um comportamento interno, do lev, do coração. Nos ensinam Chachamim a Torá, você precisa julgar o próximo de uma forma justa. Mas por outro lado está escrito, você precisa repreender ele. Diz aqui, a parte externa de demonstra o que? O din, a justiça. No teu coração você precisa pôr o que? O chesed, a rahmanut. Para você ter tzedek na tua justiça, você precisa equilibrar o din com o chesed do coração. Me acompanharam o raciocínio? Eu tenho o que é externo. Betzet tishpot amitecha, fala a Torá, coloca o chesed no teu coração.
E aí você vai equilibrar o din externo com o chesed do teu coração, certeza que você vai dar uma justiça no din. Vai equilibrar. Vou ler. הנהגת החיצוני הוכיח תוכיח. הנהגת הפנימית חייב להיות כולה חסד. אם גם פנימיות ירגיש דין, את נפשו הוא מסכן. Como eu posso ter chesed no meu coração? אם היה נכנס אל תוך מצבו של השני. Se eu vou entrar dentro da situação dentro dele, eu vou entendê-lo. Talvez é difícil, onde ele nasceu, que educação ele teve, não proporcionou ele estudar na yeshiva, entra dentro dele. O reach tochiach existe, mas só depois que você entra dentro dele. Aí você vai entender o que fala aqui o Rav Galinsky nessa história. She'asu lecha l'azulat com teus óculos, o que você alcançou. אל תדור חברך שתגיע למקומו. רק אם תראה את הדברים מנקודת ראותו, só se você vai ficar do lado dele, certo? Dentro dele, תוכל לעזור לו. הוכיח תוכיח significa só depois que você pesou, em outras palavras, entrou dentro dele. Aí você dá a repreensão que você quiser. Como vai ser a repreensão? Belashon Raka, com uma linguagem o quê? Tranquila, אני מבין אותך, eu entendo você. Vou terminar com Midrash, comecei com Midrash, vou terminar com Midrash. וכל העם רואים את הקולות. עם ישראל recebeu a Torá no Mamad Har Sinai. E viram as vozes divinas. Eu ouvi do Rav Lando Shlita, que estava aqui no Yeshiva, ele traz aqui o Targum Yonatan. O que significa ver voz? O Rashi também pergunta, a voz se ouve, não se vê. Fala aqui, o Targum Yonatan Ben Uziel, que significa que cada um viu a voz divina da Torá quando foi entregue? Havo mitapechim beshemuhon de kol chad vechad. As vozes se transformavam em sons para cada um em um. Nós olhamos isso, aí eu lembrei no Midrash, que significa que a voz se transformou para cada um em um em um. Eu vou trazer aqui um Hidush, talvez você já sabia, mas é um Midrash aqui, Shir Hashirim, Ishakeni mineshikot piu. Fala aqui o Midrash, falou Rabbi Yohanan, quando foi entregue a Torá, Hayamotzi dibur mifle HaKadosh Baruch Hu, malach, anjo tirava de Hashem a palavra de Hashem, cada palavra e palavra, o mahzirou al kol echad ve'echad me Israel. E cada palavra ia particularmente para cada um e um de Am Israel. Ve'omer lo mekabel ata alecha et hadibur hazeh. Você entende, você recebe sobre você essa palavra? Kach ve'kach dinim, assim tem as suas leis, castigos, gezerot, mitzvot, kalim v'chamurim, matar, tzcha. Se ele falava hen, miyad recebia um beijo. Ishakeni mineshikot piu. O que nós vemos daqui? Como foi dada a Torá? Vaichan, que ish echad velev echad. Mas foi dada particularmente para cada um. Por quê? Porque cada um é diferente um do outro. Então, se Boreolá me entregou assim a Torá, porque cada um é diferente do outro, mas qual foi o mérito da Israel? Que mesmo com essas diferenças, mesmo sendo diferente, a Israel chegou ao Shalom, que ish echad belev echad. Se nós vamos trabalhar com isso, Rabotai, estamos garantidos de receber a Torá, não o que recebeu, noten. Cada dia a dia, se nós enfatizamos o Shalom, Besiata Dishmaya, vimos hoje um dos caminhos, vamos chegar ao nível máximo que Boreolam ama, que é o Shalom entre nós.